Próximo painel, a autonomia de vontade e a ordem pública internacional e nacional. Convido o Dr. Francisco José Kaali para compor a mesa. Também a doutora Gabriela Domingos Corpas, Dr. João Ricardo Brandão Aguirre, e o coordenador do painel, Dr. Cássio Sabá Namur. Sejam todos bem-vindos. Dr. Francisco José Kaali é advogado e consultor jurídico, mestre e doutor em Direito Civil pela PUC de São Paulo, onde leciona na graduação e pós-graduação. É professor convidado da Universidade de Salamanca para período de investigação com pós-doutorado em arbitragem. Membro da Comissão de Direito Civil da OAB de São Paulo, vice-coordenador do Núcleo de Direito Civil do Programa de Pós-Graduação da PUC de São Paulo e autor de diversos artigos e livros jurídicos. Doutora Gabriela Domingos Corpas é abogada especializada em Derecho de Familia, con intervención también en asuntos ante los juzgados de violencia sobre la mujer y en cuestiones con elementos de extranjería. Vicepresidente de la Asociación Española de Abogados de Familia desde 2011 hasta 2016. Secretaria de la Junta Directiva de la Asociación de Abogados Colaborativos de Familia y miembro de la Academia Euroamericana de Derecho de Familia. Es también miembro de la Asociación ACIME y de la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica. Letrada del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en Madrid. Dr. João Ricardo Brandão Aguirre é presidente do Instituto Brasileiro de Direitos de Família em São Paulo. Doutor em Direito Civil pela Universidade de São Paulo. Mestre em Direito Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Professor de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E o coordenador, Dr. Cássio Sabá Namur, é diplomado em Direito e Economia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialista em Administração Financeira pela Associação dos Diplomados da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, mestrando em Direito Civil Comparado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor auxiliar de ensino da cadeira de Direito Civil da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, de 87 a 91 e de 2003 a 2008, primeiro vice-diretor de Relações Internacionais do BDFAM e diretor de Relações Internacionais do Instituto dos Advogados de São Paulo. É membro da International Society of Family Law, da International Academy of Family Lawyers e da Academia Euroamericana de Direito de Família. Muito bem, boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos aqui, somente os participantes desse congresso. Uma homenagem especial também aos estrangeiros que aqui estão conosco. Obrigado por terem vindo, por terem se juntado a nós. Nessa mesa aqui tenho a honra de estar ao lado de ilustres amigos. Estou ladeado por dois presidentes do IBDFAM. O primeiro presidente foi o Dr. Francisco Kaali, meu professor, apesar de muito mais jovem que eu, professor nas aulas de mestrado da PUC de São Paulo, na pós-graduação. Meu querido amigo João Aguirre, também é o atual presidente, realmente muito honrado em estar aqui com vocês, para falar justamente dessa questão da autonomia da vontade. Doutora Gabriela Domingos Corpas também, muito honrado, já estivemos juntos em outros eventos, em Buenos Aires, se não me engano, há dois anos, e fico muito contente de estar também presidindo este painel. Sem mais delongas, em função do adiantado do horário, passo a palavra ao Dr. Francisco Kaali. Meus amigos, boa noite.
É uma honra enorme participar desse congresso. Agradeço a gentileza pelo convite que foi feito e digo mais que é uma alegria sem precedentes eu estar ao lado aqui da professora Gabriela, a quem cumprimento todos os professores de fora que aqui vieram, que aqui participam, porque especificamente pela professora Gabriela, eu trago aqui as minhas melhores recordações de quando estive num período de investigação em Salamanca, um lugar maravilhoso na Espanha. Quem tiver a oportunidade de conhecer a Faculdade de Salamanca, realmente merece ser vivida, merece ser conhecida como a própria cidade em si. Então, trago aqui as boas lembranças e fico os cumprimentos à professora Gabriela e a todos os professores de fora. Registro também aqui que, para a minha ida até Salamanca, eu tive como um dos meus padrinhos exatamente o Dr. Cássio, que me fez alguns contatos na época e que propiciou que essa viagem tivesse os bons resultados. Fica aqui meus cumprimentos ao meu padrinho também, professor Cássio. E não deixaria de registrar a alegria também enorme de estar ao lado do professor João, que agora representa o IBDFAM, mas o professor João, que eu tenho uma admiração enorme já há muito tempo e que não só pelo seu conhecimento jurídico, pelo seu embasamento jurídico, mas como pela sua simpatia, não só nas suas exposições, como a sua simpatia pessoal, nos deixa sempre muito confortável, muito alegre de estar ao seu lado. Mas nós não teremos muito tempo aqui, então vou direto tratar dos nossos assuntos de hoje. Quero falar um pouquinho da autonomia da vontade. Inicialmente, eu faço uma pequena nota de rodapé em relação à chamada autonomia da vontade nas questões aqui envolvendo o direito de família e a ordem pública internacional e nacional. Mas a autonomia da vontade, será que seria correta essa expressão? E faço essa nota de rodapé só para lembrar que num ambiente de direito privado, num ambiente de direito civil, nós não falamos mais de autonomia da vontade, porque a autonomia da vontade estaria mais ligada àquela liberdade, ao livre-arbítrio das pessoas terem determinada conduta. Mas esse livre-arbítrio, esta manifestação de vontade livre, quando direcionada à prática de algum ato da vida civil, quando direcionada à realização de negócios jurídicos, ela não é tratada como autonomia da vontade, sim como autonomia privada, porque ela é uma autonomia, porém limitada ao cumprimento de todas aquelas obrigações ou todos aqueles requisitos previstos na lei. Então, nós não falamos propriamente de autonomia da vontade, sim a autonomia privada, que é a submissão de acordo com a vontade, de acordo com a escolha feita pelas partes, a um sistema jurídico pré-estabelecido. Mas, até atualmente, nós falamos um pouco mais, falamos em autonomia negocial, então, o princípio da autonomia negocial, que é um pouquinho mais detalhado, um pouquinho mais assim, especificado do que a autonomia privada. Mas é importante nós termos isso em mente. Por quê? Porque não existe propriamente autonomia da vontade. E aí, já entrando, fechando essa nota de rodapé, não existe propriamente essa autonomia da vontade no sentido de permitir à pessoa, em vários ramos do direito, total liberdade para determinada conduta, para determinada prática de atos. Essa semana mesmo eu iniciei o primeiro semestre do primeiro ano numa turma de Direito Civil da PUC. E comecei falando, poxa, mas o direito civil, o direito privado, ele é um símbolo, existem vários princípios, ele é a constituição das relações privadas, a constituição do homem comum, que trata da relação entre os particulares. Falei, um dos seus principais princípios é exatamente o princípio da autonomia privada. Mas eu já estava preparando o que falar no nosso encontro de hoje, mas tem algumas limitações, como o princípio da autonomia privada, exatamente é aquele em que há liberdade, sim, há uma ampliação da liberdade das partes, mas existem também vários limites. E comecei a falar dos limites que nós vamos tratar aqui, os limites que eu vou apresentar para vocês, em relação ao regime de bens, em relação a vários aspectos, porque nós estamos tratando aqui no ambiente patrimonial. Então, o regime de bens, a liberdade, depois de promover ou não o rompimento extrajudicial, a necessidade de autógrafo, enfim, mas eu vou falar desses temas mais para frente. Mas eu comecei a falar de todas as restrições, regime de separação obrigatório, dependendo do contexto, comecei a falar a todas as restrições para os alunos que nós temos no sistema de direito civil
exatamente a esta liberdade. Então falei, fiz um discurso bonito da liberdade, que é uma bandeira que nós sustentamos no direito privado, a liberdade de escolha, e em seguida falei dos limites e os limites que nós temos no direito civil, especificamente no direito de família. Aí um aluno levantou e perguntou: mas professor, onde está o nosso poder de escolha, não é? O que eu posso, então, escolher em direito de família? Ele falou: olha, pelo que o senhor apresentou e pelo que eu vou comentar aqui para vocês, nós temos muitas limitações. E ele ainda brincou: olha, pelo que eu estou vendo, a única escolha que eu tenho é escolher a esposa, né? E isso se a mãe não der palpite, né? Porque ele falou: minha mãe dá muito palpite. Então, até minha escolha é um pouco aí comprometida. Por quê? Porque mãe, será que mãe opina? Não sei se mãe dá palpite nisso, né? Eu não consigo deixar de falar isso. Eu tenho um amigo argentino, e aqui fica as nossas homenagens também a todos os argentinos que estão aqui, mas um amigo argentino, um menino da minha idade, assim, rapaz ainda. E eu liguei para ele esses dias e falei: pô, mas faz tempo que você está aí solteiro, você precisa casar. E ele falou: mas minha mãe ainda não escolheu uma esposa ideal para mim, né? Eu falei: tá bom, né? Ele está esperando ainda a mãe escolher. Essa foi mais firme, essa foi o desejo, certamente, de todas as mães que estão aqui, né? Todo mundo fala, as mães respondem: isso mesmo, né? Quero ter ela como um modelo, né? Escolher o marido para o filho, é o sonho de toda mãe. Mas então, ele comentou: olha, e que escolha que eu tenho? Qual o poder de escolha que eu tenho? Bom, por enquanto ainda pode escolher o cônjuge. E mais do que isso, escolhe esposo, escolhe companheiro, companheira hoje. Então, aqui nós temos essa escolha. E no mais, o discurso da autonomia privada é mais simbólico do que efetivo em várias questões. Eu tenho aqui várias críticas que eu vou apresentar para vocês, que realmente eu acho que o nosso sistema está muito aquém do que nós esperávamos. Ele poderia ter evoluído muito mais, principalmente na reforma substancial que nós tivemos em 2002. Começa pelo próprio regime de bens no que se refere à separação obrigatória. Senhores, isso é muito falado, debatido, discutido, mas não tem propósito mais nós temos essa limitação do regime de separação obrigatória de acordo com aquelas situações previstas na lei. Uma delas, e eu diria que não é a mais preocupante no meu entender, mas uma delas é em relação ao casamento de pessoas com uma idade um pouquinho mais avançada. Hoje, felizmente, subiu para 70 anos. Mas de onde que fica o princípio da autonomia, da vontade, aí, o desejo, no sentido de vontade, desejo, interesse, de liberdade de promover esse casamento? Não tem. Quer dizer que ele não tem a liberdade de querer partilhar com um cônjuge 50% do patrimônio que ele virá a adquirir? Não terá esta liberdade, não tem a liberdade de escolha. E eu acho muito ruim a forma como foi apresentado esse dispositivo, porque eu concordo, deve ter proteção à pessoa nessas circunstâncias, porque quem sabe, talvez, eventualmente, o casamento não esteja sendo feito apenas por amor, por paixão, por emoção. Será que pode ter algum interesse por trás de um casamento de uma pessoa mais nova com uma pessoa mais velha? Bom, temos que proteger, será? O patrimônio é dele. Eu lembro aqui do professor Silvio Rodrigues, com quem tive a oportunidade de conviver quando da reforma do Código Civil e ainda um pouquinho antes com consolidação das leis na época de direito de família e sucessões, mas ele falava: poxa, que mal tem uma pessoa que trabalhou, construiu um patrimônio, no final da vida desfrutar com aquilo que a faz feliz. Ela pode e deve sim ter uma vida na forma como ela quiser em relação ao seu patrimônio, mas ela não pode, por livre escolha, dividir o patrimônio futuro que ela vier a conquistar com o seu respectivo cônjuge. E, como segue a jurisprudência dos nossos tribunais, embora eu tenha lá atrás me referido em sentido contrário, mas hoje a jurisprudência sugere que também na união estável existe o regime da separação obrigatória. Ah, mas e a proteção? Como é que ficaria a proteção? A proteção que eu vejo deve existir? Deve. Mas a minha proposta, desde sempre, desde a época da elaboração do projeto, foi no sentido de que deveria, nessas situações, ser um regime legal de separação de bens, de separação total.
esquece súmula 377, separação total. O que significa um regime legal? Um regime que é aquele no silêncio das partes, como é hoje o nosso regime legal da comunhão parcial. Antes de 77, o regime legal era da comunhão universal. Então, o regime legal, no silêncio das partes, a pessoa idosa, com 70 anos, ou em alguma situação específica prevista na lei também, ela no silêncio, ela casa pelo regime de separação. Porém, em homenagem ao direito, ao princípio da autonomia da vontade, ao princípio da autonomia da vontade privada, ele querendo, poderia celebrar um pacto, sim, dando uma parte do patrimônio, regime da comunhão parcial, ou, mais do que isso, um regime misto, mas preservando aquela esposa que, eventualmente, com ele vive aí uns bons anos, venha aí preservando o direito dela a ter alguma participação no patrimônio. Então, acho que poderia ser invertido. Você protege, a lei protege, mas permite que, pela vontade, com a liberdade patrimonial que deve existir, sim, diante nesse sentido, né, pela vontade dele, ele poderia dar a ela uma opção de regime da comunhão parcial de bens. Aí vai ser um ato refletido, um ato pensado no exercício da sua liberdade de escolha. Ainda, lembre que não é só para a pessoa de 70 anos, não, mas tem também da pessoa que casou com necessidade de suprimento judicial. Aí imagina os senhores, aquela jovem que eventualmente tem até engravidado, daí os pais impõem um casamento e com autorização judicial, pela idade, vem a casar pelo regime da separação obrigatória. Senhores, isso é proteção? Não, isso é, infelizmente, uma punição. Também tenho críticas em relação a isso. Como também a outra disposição que fala, se não der partilha dos bens ao ex-cônjuge, também o casamento tem que ser pelo regime da separação. Aí pronto, né? Tem cliente que fala no escritório, mas nunca vou dar partilha para o meu ex-cônjuge, vou discutir durante 20, 30 anos, e isso é fácil no nosso judiciário, levar uma partilha para mais de 10 anos, porque daí o casamento seria pelo regime da separação. Mas tem mais, necessidade vênia conjugal, autorização do cônjuge, outorga uxória, se é em relação à mulher, para a venda de bens imóveis. Lógico, acompanha a minha ação? Não! Para a venda de bens imóveis particulares. Também não vejo propósito. Não vejo propósito. Se é bem particular, o cônjuge deveria ter total liberdade, direito patrimonial deveria ser disponível. Como também prestar fiança e aval que comprometa o acervo particular. O senhor não sabe a quantidade de problemas que nós tivemos na época, por conta dessa previsão, inclusive em relação ao aval, e as pessoas até por vezes se divorciavam, porque era melhor para ter uma independência, ou por ter uma possibilidade do cônjuge praticar atos do comércio no dia a dia de uma empresa, sim, sem a necessidade de participação do cônjuge. Aqui também é uma limitação. Repito, desde que comprometa exclusivamente o patrimônio particular. Evidentemente, se compromete o patrimônio comum, é lógico que precisa ter a participação do outro cônjuge. Mas o que está fora do patrimônio comum, acredito eu que deva ter total liberdade de disposição da parte. Ainda, daí é um tema um pouquinho mais delicado. Proibição da doação à concubina pelo homem casado, ou concubina pela mulher casada, não, ao contrário, concubina, bom, tanto faz, porque também o companheiro ou companheira de uma relação homossexual paralela ao casamento se submeteria a esta restrição. Será? 5 minutos? Acabei de começar a falar? Tá bom, só porque eu falei da concubina, né? Só porque eu falei da doação à concubina, ele não gostou. Bom, mas vou falar rapidinho. Não tem propósito essa restrição. Poxa, o Carrali está sustentando que tem que preservar os direitos da concubina, da amante. Senhores, a jurisprudência está aí, até com alguns benefícios previdenciários. Não vejo problema, desde que comprometa só o patrimônio particular. Só o patrimônio particular. Daí eu não vejo por que punir a outra, porque, na verdade, nós estamos punindo o cônjuge que teria sido ou teria mantido uma relação fora do casamento. Não é ele que está sendo punido, não. Pelo contrário, ele está preservando também o seu patrimônio. Nós estamos punindo exatamente a outra, que era a intenção da lei. Mas aqui nós falamos em liberdade de escolha. Outro que eu acho o fim é o artigo 977 do Código, aquele que fala que no regime da comunhão universal não pode constituir sociedade entre marido e mulher.
totalmente sem propositado. Mas eu vou adiantar um pouquinho para falar outros assuntos. Mudança de regime de bens. Uma das maiores inovações que nós tivemos no Código foi a mudança de regime de bens. É possível, sim, excelente. Só que o Código, no meu entender, poderia ter sido muito mais ousado. E aqui também há limitação da vontade. Mesmo? Por que há limitação da vontade? Há limitação da vontade porque diz o Código, por pedido motivado e verificado, sim, a fundamentação com autorização do juiz. Então não é tão livre assim. Eu lembro que eu levei um processo desse, nós tivemos uma série de problemas, foi logo no começo do Código, que publica edital, não publica, eu acho absurdo ter que publicar edital para conhecimento de terceiros, mas tinha lá uma exigência de publicar edital. O juiz convocou as partes, falei, pronto, e agora o que vem pela frente, né? Fica morrendo de medo, aí falei com o casal, olha, vai lá, seja transparente, seja sincero e tal. Chegou na hora, o juiz perguntou, abriu a solenidade, tudo perguntou, mas vocês querem mudar o regime de bens? Quero. Daí perguntou para o marido, por que você quer mudar o regime de bens? Daí o marido respondeu, porque eu quero. Pronto. Aí aquele silêncio, um olhou para o outro olhou para um olhou para o outro. Eu falei, posso falar uma coisa? Pode. Paga com Visa que é melhor, né? Porque a gente não tem o que falar nessa hora, né? Fazendo propaganda aqui do Visa, aquela propaganda que vocês devem conhecer. Eu não tenho o que falar nessa hora. Eles querem mudar porque eles querem mudar o regime de bens. Ponto. Isso é motivo? O desejo, a vontade é motivo? Ai, não, nem te explicou por causa disso, daquilo. Pronto, ele definiu, mas olha só a limitação. Direito sucessório, pronto. Direito sucessório, nós temos outras tantas limitações, tantas e absurdas. Primeira delas, os senhores já sabem, muitos aqui que já me ouviram falar muitas vezes, já nos acompanharam nas aulas de direito das sucessões, a legítima. A legítima, por si só, eu já tenho restrição. Na forma como é apresentada, 50% do patrimônio, que por vezes é muito, por vezes é nada. Eu acredito que deve ser por valor, mas essa legítima, no meu entender, já é sim uma restrição que deve ser, ou pelo menos deveria ser, afastada. Ainda, o cônjuge como herdeiro necessário. Pronto, os senhores vão ter aqui as exposições, debates sobre o direito sucessório e sabem da minha posição. Acho totalmente despropositado o cônjuge como herdeiro necessário. Acho que poderia, sim, ser herdeiro, até aí eu não tenho nenhuma restrição, mas ser o cônjuge herdeiro necessário, realmente eu tenho severas restrições. Principalmente no novo modelo de família que nós temos, constituída de filhos do primeiro casamento, filhos do segundo casamento, depois um terceiro casamento. Isso acontece? Acontece. Essa confusão patrimonial não me parece adequada. E olha que ironia, olha que curiosidade. A pessoa pode casar e realizar um pacto antinupcial, válido. Aí o cônjuge, casando pelo regime da separação total de bens, ou mesmo se não fizer nada, casando pelo regime da comunhão parcial, ele renuncia ao patrimônio particular do outro, não é? Lógico, se eu caso pelo regime da separação convencional, estou renunciando à minha ação. Ah, pode a renúncia da minha ação? Não é assim que se apresenta, lógico, eu estou mostrando a incoerência para os senhores, mas um cônjuge, uma pessoa quando casa pelo regime da separação convencional, ele renuncia à minha ação. Se ele casa pelo regime da comunhão parcial, ele renuncia a 50% do patrimônio particular. Porque se ele quisesse esse patrimônio, ele casaria com o regime da comunhão universal, não é? Agora, vai colocar a renúncia do direito à herança. Ah, não, isso não pode. Ué, então ele pode renunciar a 50% do patrimônio em face do cônjuge vivo. Mas o sistema, e eu sou o contrário, eu acho que deveria poder, mas o sistema não está permitindo a renúncia à herança num pacto antinupcial ou num contrato de convivência, quando, por ela ser prematura, quando ainda na fase de celebração do casamento. E ainda uma renúncia que favorece, ou favoreceria até os herdeiros. Eu acho que não tem qualquer
qualquer sentido. Se pode, sim, estou contando aqui, ainda tem uns minutinhos, pode deixar, mas eu vou terminar. Eu acho que não tem qualquer sentido esta regra, como também não tem aqui a restrição da legítima justa causa e tudo mais, acho que não tem problema. Mas para encerrar, eu quero falar da questão da própria união estável, quer dizer, encerrar 2 pontos e rapidinho vou acelerar. Namoro. Senhores, eu acho que a maior privação à liberdade das pessoas hoje é as pessoas não poderem namorar. Pessoas adultas, solteiras, desimpedidas, não podem namorar, porque vem o Estado e fala, vocês são casados, vocês vivem em união estável e o regime é de casamento. E vou falar isso porque é presente há pouco tempo, um cliente chegou lá no escritório e falou, doutor, mas é minha namorada, eu vejo meu filho, que ele está aqui em casa, ele traz a namorada para dormir aqui em casa 2, 3 vezes por semana. O quarto dele tem uma cama de casal. Ele viaja com a namorada. Falou, ô pai, vou viajar com minha namorada. Ah, quantas pessoas vão? Só nós 2. Vamos ficar onde? No mesmo quarto. Isso eu ainda conseguia ouvir bem a história porque era menino, né? Eu, como tenho filha mulher, já nem imagino o pai da moça, né? Me arrepia um negócio desse. Mas dorme 3 vezes por semana na casa, viaja. E eu falei, bom, mas é namoro? Ah, é namoro, cara, são estudantes e tal. Aí ele falou para mim, eu só quero ter a mesma vida que ele. Eu posso ter? Não. Mas é que não, porque se ele colocar a moça em casa, ou como nós temos lá no escritório alguns problemas, se a moça, a senhora, colocar o namorado dentro de casa 2, 3 vezes e viajar com ele com uma certa frequência, o que é isso? Casamento de ofício, porque será herdeira. Senhores, e a liberdade de namorar? Deixe os nossos adultos serem felizes, como os jovens são, como eles namoram, como podem namorar. O adulto, o jovem pode, o adulto não. Para encerrar, o que eu vejo de bom na autonomia da vontade de aplicar o direito de família, que nós estamos admitindo cada vez mais, e tenho trabalhado com isso, nós estamos admitindo arbitragem em direito de família para as questões patrimoniais. Então, felizmente, nós damos um passo à bandeira da liberdade. Aliás, a arbitragem é um hino da liberdade. As pessoas têm a opção desse caminho que é muito mais célere e muito mais pragmático. Nós estamos admitindo, sim, existe já precedente nesse sentido, a arbitragem para resolver partilha de bens numa dissolução no casamento. E existe a possibilidade de arbitragem envolvendo questões sucessórias entre os herdeiros, sim, também admitido. Então, não deixa aí de ser, em certa medida, a consagração do princípio da autonomia privada. As partes também, além de dispor do seu patrimônio, escolherem como elas querem resolver a crise patrimonial entre cônjuge e entre os herdeiros, solucionar os conflitos decorrentes ou do sucessório, direito sucessório, ou de uma dissolução do vínculo conjugal. Digo aqui exclusivamente em relação a patrimônio. Não vou entrar fazer referência aqui, entrar em detalhes em relação a questões pessoais. E isso é uma tendência do mundo, vários outros países já aceitam. A gente viu aí a separação da Angelina Jolie, por exemplo, que houve notícia de que lá eles, o casal, contratou um juiz privado para algumas questões, então é diferente de arbitragem, completamente diferente, mas há uma tendência de se permitir aqui no nosso sistema essa dissolução do vínculo das questões patrimoniais através da arbitragem. Então, pelo menos aqui nós temos uma luz em relação ao princípio da autonomia. Senhores, ultrapassei um pouquinho do tempo, peço milhões de desculpas, mas pelo meu relógio foram só 4 minutos de atraso. Agradeço a atenção e registro aqui a alegria enorme de rever os amigos que estão aqui nos acompanhando e certamente de encontrar novos amigos por esse final de congresso. Agradeço a participação de todos. Muito obrigado. Agradeço a exposição do professor Carrali e, dando sequência, passo a palavra à doutora Gabriela Domingos Corpas. Por favor, 20 minutos. Muchas gracias. Antes de nada, antes de comenzar con la exposición de la materia que me corresponde, quiero dar las gracias a la Academia Euroamericana del Derecho de Familia, la persona de Zulema Guail. Quiero dar las gracias también a la Asociación de Abogados de Sao Paulo, especialmente a Paulo da Silva, el compañero,
Casio Namur, pero tengo que tener una mención especial hoy para Adriana Hafner. Ha tenido pues una actuación extraordinaria, digna de que la ponga de manifiesto, porque una de las congresistas, una compañera de Argentina, ha tenido un pequeño percance, está ahora mismo bajo control, gracias a Dios, pero Adriana ha tenido una actuación extraordinaria. Le doy las gracias porque a cualquiera que hubiéramos estado en las circunstancias en que ha estado nuestra compañera, es muy de agradecer, estando fuera de tu país, que haya una compañera que haya actuado y haya intervenido de la forma que ella lo ha hecho. Gracias, Adriana. También la compañera Lola López Muelas ha estado con ella en todo momento. Yo he podido acompañarlas un rato, pero verdaderamente ha sido Adriana la que ha podido, con el idioma y estando en su país, facilitar todo lo que la compañera ha necesitado. No puedo olvidar tampoco darle el agradecimiento a Ivonne, que tanto nos ha ayudado a la elaboración y a la llevanza a la práctica de esta actividad tan bonita que hoy nos une a todos. Y también, disculparme si soy ya muy pesada, pero quiero dar las gracias a todos los congresistas por haber mantenido ese minuto de silencio y por esa solidaridad que han demostrado con los españoles y con los catalanes. Muchas gracias a todos, compañeros. Y ya entramos en esta materia tan bonita. Bueno, continúo, ¿no?, las palabras de quien me ha precedido en la mesa. Para mí es un gran honor estar con estos compañeros de mesa y la verdad es que me ha correspondido tratar un tema muy interesante, muy bonito y bueno, que en el ámbito del derecho de familia es muy enriquecedor adentrarse en el mismo y ver cómo vamos evolucionando. Yo quisiera pues trasladaros un poco cómo han ido las cosas en España y cómo estamos actualmente a nivel de la autonomía de la voluntad, qué valor se le dan a los acuerdos, qué valor se le dan a los pactos, tanto anteriores como a los posteriores. Empezaré diciéndoos que en España es a partir de la Constitución, hubo una ley ya en el año 1975 muy importante al respecto, pero es a partir de la Constitución española y de las leyes del divorcio y otras leyes que del año 1981 principalmente, cuando se le empieza a dar el valor que debería a esa libertad de pactos entre los cónyuges, entre los contrayentes. La base está en el derecho civil, la base está en toda la materia del contractualismo, que tenéis también aquí en América, que todo hemos heredado del derecho romano y que está ahí, ¿no? En nuestro caso, el artículo 1255, que nos dice que los contratantes podrán establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por convenientes, siempre que no sean contrarios a la ley, a la moral y al orden público. Bien, esa es la facultad de autorregulación que tenemos en general pues las personas, los contratantes, y trasladado al ámbito del derecho de familia sería el artículo 1323 de nuestro Código Civil, en este caso, el que dice que los cónyuges pueden transmitirse por cualquier medio, por cualquier título, bienes y derechos y celebrar entre sí toda clase de contratos. Igualmente, el artículo 1325 del Código Civil también nos dice que en capitulaciones matrimoniales los otorgantes pueden estipular, modificar o sustituir el régimen económico matrimonial que tuvieren o podrán pactar cualesquiera otras disposiciones por razón del mismo, por razón del matrimonio. Y también el artículo 1328 nos dice que será nula cualquier estipulación contraria a las leyes, a las buenas costumbres o limitativa de la igualdad de derechos que corresponda a cada cónyuge. Correspondería ahora conjugar un poco estos preceptos y hacer referencia a cómo en el ámbito del derecho de familia, partiendo de estas premisas, podemos ir comprobando cómo se ha pasado de unos momentos históricos en los que estaba muy encorsetado, era muy difícil que se le diera valor a esos pactos entre los futuros contrayentes o entre los ya casados o los que estaban en el momento ya último de la crisis matrimonial, no siempre se le ha dado el mismo valor. Sin embargo, ahora la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, después haré referencia a dos sentencias últimas muy interesantes al respecto, pues le da una importancia muy grande y se pretende salvaguardar por encima de todo esa voluntad de los cónyuges siempre que se respeten estos límites que
debe de tener la autonomía de la voluntad y que son límites tanto internos como dice el título de las ponencias y de la conferencia que nos corresponde, también en el ámbito internacional, puesto que hacemos nuestro en el ordenamiento jurídico español y todos los que firmamos tratados internacionales, hacemos como parte propia del ordenamiento, como ha explicado el profesor Bayo esta mañana, don Joaquín Bayo Delgado esta mañana, forman parte de nuestro ordenamiento y también va a constituir en cierto modo el límite a esa facultad de pactar que tienen los cónyuges o los intervinientes en este tipo de contratos que afectan al derecho de familia. Pues bien, nos podemos encontrar tanto con pactos de separación amistosa, nos podemos encontrar, que ahora explicaré, con capitulaciones matrimoniales o nos podemos encontrar también con convenios reguladores en el momento último de la crisis. Con anterioridad al matrimonio, cada vez vamos viendo que con mayor frecuencia, antes de iniciar una relación matrimonial, sobre todo personas que tienen una experiencia anterior, porque les ha ido mal en una unión previa, quieren estar un poco más seguros de qué es lo que va a ocurrir en el momento del divorcio. No quieren volver a tener, por ejemplo, que pagar una pensión compensatoria, perder la vivienda en algunos casos o tener muchos gravámenes en su vida económica y personal como consecuencia de no haber previsto qué circunstancias, qué consecuencias podrían pasar, qué es lo que podría ocurrir en el momento de la ruptura. Entonces, las capitulaciones matrimoniales, tal y como os he comentado en este precepto, en las mismas, además de elegir el régimen económico que queremos de los ya establecidos o pactar uno propio, se pueden establecer cualquiera otras disposiciones por razón del matrimonio. ¿Cuáles van a ser los límites? Pues los límites son que no se cause con ese pacto un grave perjuicio o una discriminación a uno de los cónyuges respecto de los otros, incluso hasta el punto de que se viera limitado a ejercer el derecho después a separarse o divorciarse porque la cláusula que pactó es tan gravosa para él que prefiere quedarse dentro del matrimonio antes de terminarlo. En definitiva, uno de los límites a esa autonomía de la voluntad va a ser eso, que exista, que no haya una discriminación entre uno de los cónyuges, que esa cláusula no sea especialmente gravosa para uno de ellos. Y otro de los límites va a ser, por supuesto, la salvaguarda del superior interés de los menores, que no resulten perjudicados los menores por esa cláusula. Si yo pacto con mi marido, con mi pareja, con la que voy a contraer matrimonio, que el día de mañana yo no quiero casa, yo no quiero nada, pues a lo mejor estoy comprometiendo el derecho a la vivienda de mis hijos, porque yo luego voy a ser la titular de la custodia, son unos hijos menores de edad. Además de que esa materia es una materia que no es disponible. En el ámbito nuestro, me imagino que en el vuestro también, en nuestro ordenamiento jurídico, hay ciertas materias que están especialmente limitadas a la hora de pactar sobre ellas. Yo podría pactar que en vez de la casa A, quedarme con la casa B, pero la eficacia de cierto tipo de cláusulas se va a ver en el momento de la ruptura, en el momento de que yo quiera hacerla valer, porque si afectan a los menores, el Ministerio Fiscal tendrá que opinar sobre lo mismo y, por supuesto, el juez también. Por tanto, lo que es materia propia de libre disposición, como pudiera ser la pensión compensatoria, como pudiera ser el derecho a la vivienda cuando no hay hijos, o cuando hay solo hijos mayores de edad, como pudiera ser la pensión de alimentos de los hijos mayores de edad, esas cuestiones sí quedan dentro del ámbito de libertad, salvando lo que os decía antes, que no sea especialmente gravoso para uno de los contratantes, sí que se pueden pactar, pero hay otras materias que no. Sabéis que una de las cláusulas estrella, la que nos vienen a preguntar muchos clientes cuando acuden a nuestros despachos, es el tema de la pensión compensatoria. Se le llama así en nuestro ordenamiento jurídico, supongo que con un nombre parecido. Esta mañana creo que en Colombia le llaman alimentos indemnizatorios, ¿no? Bueno, en definitiva, nos estamos refiriendo a esa posibilidad, a esa pensión, a esa indemnización que hay prevista para el supuesto de que al tiempo del divorcio se quede una de las partes en una especial situación de diferencia y perjudicial respecto del otro,
y respecto de cómo estaba en el momento del matrimonio y ahora en la ruptura, que no haya un desequilibrio muy grande y se viene a indemnizar, a reequilibrar esas situaciones. Bien, sobre la pensión compensatoria hay muchísima literatura, hay muchísima jurisprudencia, es una materia preciosa que ella sola merecería una ponencia. Y bueno, pues es la cláusula más típica que se viene a pactar en las capitulaciones matrimoniales. En una de las sentencias del Tribunal Supremo, que os facilitaré después con el esquema de la ponencia para que pueda ser publicada, lo que pactan el matrimonio, las personas que se van a casar, los litigantes posteriores, fue que le otorgaba el esposo a la esposa o el novio a la novia, para el caso del divorcio, una renta vitalicia, que es un tema muy diferente a lo que sería una pensión compensatoria. Pero en el momento en que se produce después la ruptura, el obligado al pago trató de alegar, bueno, de confundir un poco con la idea de la pensión compensatoria y evitar tener que cumplir con lo pactado. Ahí el Tribunal Supremo le dice que no se trata de una pensión compensatoria propiamente dicha, que en el ámbito de la autonomía de su libertad ha pactado una cuestión puramente económica y que al no ser gravoso ni para él ni para ella, ser personas que no pueden alegar ningún vicio del consentimiento ni falta de conocimiento porque uno era médico y el otro era abogado, pues que esos pactos han de ser respetados. La línea está en respetar esos pactos, salvo que se acredite que hayan adolecido de un vicio del consentimiento, de error, de intimidación, de miedo, o que se haya afectado, como os decía antes, a esos límites en los que estamos encuadrados, de que sea especialmente gravoso. En este caso no se pudo acreditar que fuese especialmente gravoso para el hombre, que alegó, entre otras muchas cosas, esta cuestión. Hay muchas otras cuestiones que se podrían pactar por esa libertad de pactos que se prevé y que estarían contenidas en las capitulaciones matrimoniales, que se pueden contener en las capitulaciones matrimoniales, que están sujetas a la formalidad de la escritura pública. Hay otro tipo de pactos, pactos de separación amistosa, que las partes pueden hacer antes de ir a los tribunales y decir, bueno, pues en documento privado, pues queremos establecer pues qué es lo que va a pasar en el momento de cesar la convivencia, cómo lo vamos a hacer, y aparte de llenar el contenido mínimo, de decir, bueno, pues yo creo que te daré de pensión de alimento esta cantidad, o incluso hacer como un convenio privado de qué cantidad se va a acordar para los hijos, quién se va a quedar en el uso del hogar familiar. También se pueden pactar otra serie de cuestiones, cuándo entrará en vigor cualquiera de estas cláusulas, etcétera. Pero, ¿qué valor va a tener ese pacto privado? ¿Podemos luego llevar ese pacto privado al procedimiento de divorcio? ¿Lo podemos llevar al juzgado como una prueba y va a tener cierto valor? ¿O por sí mismo tendrá valor como un documento, como un contrato entre los cónyuges? Sí va a tener valor siempre que no afecte a las materias que se refieren a los menores de edad y que son no disponibles. En todo lo que sea disponible sí que va a ser muy tenido en cuenta y probablemente sea aprobado, salvo que se demuestre que se tuvo desconocimiento de alguna circunstancia en el momento que se firmara, la cláusula rebus sic stantibus, ¿no? Que se demuestre que verdaderamente ha habido un cambio que no era previsible y hace que aquello que se pactó o que se acordó privadamente ahora no se puede aprobar judicialmente. Va a depender todo mucho de la prueba, como nos ocurre en todos los casos. No sabéis que nuestra materia es muy casuística. Cada caso, difícilmente podemos tener dos casos iguales en nuestros despachos. Bien, ¿y qué pasa después con los convenios reguladores? Esos convenios reguladores que llevamos muchas veces a los juzgados para que los aprueben y pasen por el filtro también del Ministerio Fiscal. Lo que puede ocurrir es que uno de los cónyuges no quiera cumplir la totalidad ya de ese convenio regulador o que se arrepienta de cuando lo firmó. Estaríamos en un caso muy parecido al que os he dicho previamente, a esos pactos privados de separación amistosa. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, ese documento va a tener bastante valor. Volverá a ser examinado
y, bueno, será una de las pruebas principales a la hora de que el tribunal dicte la sentencia que corresponda. Vamos a ver. Principalmente, como decía, el tema estrella suele ser siempre el de la pensión compensatoria. Y ha habido una discusión muy grande entre quienes decían que no se puede renunciar a un derecho que todavía no se tiene, que nace en el momento en que tiene lugar la ruptura del matrimonio. Pero, sin embargo, esa teoría ha sido superada por el hecho de que no se está renunciando a derechos, sino a expectativas o a la aplicación de la ley que sería la aplicable en ese caso concreto. Entonces, es necesario, en cualquiera de estos casos, que la voluntad haya sido correctamente formada. Pensemos que si estamos hablando de que esos pactos se han hecho en escritura pública, incluso en las propias capitulaciones matrimoniales, han pasado ya por el filtro del notario, no solo de los abogados de las partes, sino que el propio notario, cada vez además se le está exigiendo más a los notarios que tengan en cuenta si la persona que tienen delante es verdaderamente libre y tiene ausencia de cualquier presión del tipo que sea que le impida autodeterminarse libremente, va a ser muy importante esa cuestión. Como decía, va a haber materias sobre las que solamente se puede pactar en una forma muy limitada, como es el caso de la vivienda, porque nunca podrá ser perjudicial el pacto para los hijos. En el momento que se vea que se ha renunciado o que está siendo perjudicial para uno de ellos, esa cláusula difícilmente podrá ser aprobada y el tribunal no la va a tener en cuenta. Lo mismo va a ocurrir con la guarda, custodia y alimentos. Cualquier pacto que se haya realizado, tanto previo como en el momento de la crisis, que sea perjudicial para los hijos o que se vea que no se han tenido en cuenta algunas circunstancias que a ellos les afecte, tampoco podrá ser aprobado. Y además, bueno, va a haber cláusulas, es muy usual encontrarnos con cláusulas que los propios jueces, pasando ya esa parte obligatoria que constituye los pactos típicos del derecho de familia, la materia típica que tiene que venir recogida obligatoriamente en el convenio regulador, se suele incluir en los convenios otra serie de pactos. Por ejemplo, donaciones para los hijos. Es muy típico que nos vengan los clientes y digan: yo le queremos dejar la casa a nuestro hijo, ni para él ni para mí, para nuestro hijo. Y a veces se incluyen en los convenios reguladores, pero al no darle, en nuestro ordenamiento jurídico español al menos, al no darle forma de escritura pública y al no constar la aceptación de esos hijos, pues no va a tener valor esas cláusulas. Luego hay otras cláusulas, por ejemplo, decir, la casa nunca se va a vender, va alternando el uso. Eso también va en contra de nuestra normativa. Hay una sentencia de doña Encarna Roca, que actualmente está en el Tribunal Constitucional Español, que decía eso, que no se podía limitar el derecho a exigir la división de la cosa común, por mucho que estuviera pactado en el convenio. No se le podía dar un valor. Muchos jueces en España son muy reacios a aprobar ciertas partes de los convenios que podríamos llamar de pactos atípicos, porque luego son muy difíciles de ejecutar en el ámbito del derecho de familia. Yo, por ejemplo, en Málaga, en mi ciudad, hay un magistrado que es muy famoso, muy conocido, porque es de los pioneros en el ámbito del derecho de familia, don José Luis Utrera. Él normalmente no aprueba ninguna cosa que se salga de la parte, por llamarla así, típica, de las normas básicas y mínimas, los requisitos mínimos que debe contener el convenio regulador: pensión de alimentos, uso de la vivienda, custodia, gastos extraordinarios, visitas, patria potestad. Todo lo que salga de eso, por ejemplo, os podría poner un caso que a mí personalmente me ha ocurrido. Pactaron los clientes como cláusula que se iba a formalizar una escritura de extinción del condominio en la cual uno de ellos se quedaría con la vivienda y el otro iba a hacer todas las gestiones necesarias para exonerar al que no se quedaba con la vivienda de la responsabilidad frente al banco, de la responsabilidad crediticia. Cuando llegamos con ese convenio regulador, el juez dijo: apruebo todo lo que va referido a la parte
mínima y convencional propia del convenio regulador. No dijo nada de lo otro, pero esa cláusula no la aprobaría nunca, porque no quiere ejecutar luego algo que es derecho civil puro y duro, para no llenar los juzgados de familia de ejecuciones de compra-venta, de donaciones, de materias de este tipo. ¿Qué ocurre con ello? Pues, sin embargo, el Tribunal Supremo nos dice que estos pactos son válidos, son ejecutables, deberían de ser ejecutables, pero verdaderamente se crea ahí un problema importante a la hora de la ejecución. Pero sin qué duda cabe que cuando unas personas han ido a un juzgado a ratificar un convenio regulador, esas cláusulas adquieren un valor más allá del de un puro contrato privado y son más fáciles de ir a pedir la ejecución, como a mí me está ocurriendo, en un procedimiento ordinario civil ante un juez civil. Tengo que exigir el cumplimiento de esa cláusula, más aún porque se elevó a público además ese convenio regulador, además de ratificarlo ante el juez. Y, bueno, en definitiva, este es uno de los supuestos con el que nos podemos encontrar. Los convenios reguladores, no obstante, la idea general que tenemos en nuestro ordenamiento es que son un todo, que difícilmente, y ocurre en ese caso que os he puesto, pactamos esa cláusula a la que no se le ha querido dar un valor ejecutivo en el ámbito del derecho de familia, aunque lo tenga en el ámbito de la jurisdicción civil, pero yo también voy a poder alegar que yo cedí en la custodia para la madre porque, bueno, me estaban compensando otra serie de cuestiones en el todo del convenio regulador, pero si yo llego a saber que esta persona es incumplidora, no cumple el resto de compromisos, yo tal vez ya no me fío de esa persona y yo no creo que vaya a llevar correctamente la custodia, o yo hubiera luchado por la custodia y por haberme quedado con la vivienda. Entonces, bueno, pues debemos de considerarlo siempre como un todo. Y os hacía referencia a estas dos sentencias. Una es del 11 de diciembre de 2015, el ponente es el magistrado don José Antonio Seijas, que sientan como doctrina jurisprudencial, dice que a los efectos, hablando de la pensión compensatoria, de extinción de pensión de compensatoria, habrá de tenerse en cuenta los acuerdos contenidos en el convenio regulador, con absoluto respeto a la autonomía de la voluntad de ambos cónyuges, siempre que no sean contrarios a la ley, la moral y el orden público. Ya sabemos cuál es ese orden público en el ámbito del derecho de familia, que os repito ahora y os insisto: la igualdad entre los cónyuges, que no sea perjudicial para los cónyuges y que no cause perjuicio tampoco a los hijos. Ese es el ámbito. Y deciros también que en otra sentencia del 24 de junio de 2015, en este caso del Tribunal Supremo, me refiero, español, en este caso ponente Arroyo Fiestas, don Francisco Javier Arroyo Fiestas, pues igualmente se dice que no es, y esto ya no es referido al convenio regulador, sino a los pactos prematrimoniales, donde la autonomía de la voluntad tiene tanta importancia y tanto juego, y que es el futuro, es lo que cada vez nos vamos encontrando más, lo que más nos demandan los clientes, pues se dice que son pactos atípicos, que tienen una perfecta validez, que son el fruto del cambio social, que la gente, precisamente a raíz de la fragilidad que hoy en día tiene el matrimonio, quiere entrar con muchas garantías al mismo para no salir muy perjudicado, ¿no? Que no están prohibidos, que siempre el límite es la igualdad de los cónyuges y el interés de los menores, que deben no suponer una renuncia ni a los derechos ni a la ley aplicable, que no contradigan la ley, la moral y el orden público, que no quede su cumplimiento al arbitrio de uno solo de los cónyuges, de los que pactan, y, bueno, pues en definitiva, que se le está dando cada vez mayor valor. Para la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus es necesario que las circunstancias sobrevenidas no hubiese sido posible preverla, que haya habido un cambio tan grande entre el momento en que se pactó y el momento en que queremos darle el valor y ejecutar ese convenio, que no hubiese sido previsible. Y también, como os digo, siempre atender mucho a la capacidad, a esa voluntad, que sea una voluntad con pleno conocimiento y con plena libertad de autodeterminación a la hora de realizar ese convenio. Nada más, muchas gracias. Gabriela, muchas gracias. Cumprimento pela sua exposição. Apesar de extensa, foi muito bem condensada e muito bem colocada. E agora passo ao nosso último palestrante do dia, Dr. João Aguirre, que tem a palavra por 20 minutos. Muito obrigado.
Muito boa noite. Como eu sou o último palestrante do dia, eu prometo ser breve, né? Porque está todo mundo com fome. Eu queria dar os parabéns à professora Zulema pelo grande congresso, felicitações, ao Cássio, à Adriana, Marina, ao Dr. Paulo, à ASP também. É muito bom a gente poder participar de um congresso dessa magnitude aqui em São Paulo. É um prazer estar aqui dividindo a mesa com o meu professor, meu orientador, que eu tenho a honra de dizer que isso me deixa muito emocionado, dizer que é meu amigo. Ele me abriu as portas da academia, eu sempre falo isso, comecei a dar aula por força do professor Francisco José Carrali, ele me acolheu no mestrado, esteve na minha banca de doutorado e é sempre um prazer enorme poder, e uma honra redobrada, poder dividir a mesa com ele. Com o Cássio, meu amigo querido também, amigo de longa data já, obrigado por me propiciar e me convidar para estar aqui. E é um honor muito grande estar com a professora Gabriela. Muito gosto. Vou falar sobre um tema que já foi falado aqui de forma brilhante, que é a autonomia da vontade. Assim como o professor Carrali, até como discípulo dele, prefiro falar em autonomia privada. Na verdade, prefiro até falar em liberdade. E nem em liberdade. Prefiro falar em liberdades, porque nós estamos diante do quê? Nós estamos diante de um conceito plurissignificativo, um conceito plural. Não existe uma liberdade, existem várias liberdades. Existe a liberdade proprietária, que foi característica do liberalismo e que era uma liberdade para a burguesia, que tinha acabado de tomar o poder, e era uma liberdade para aquele que tinha um poder econômico e que queria adquirir bens, ser proprietário e não queria mais a intervenção do Estado. Essa liberdade ela foi sendo aos poucos moldada com o passar do tempo pelas chamadas constituições sociais, o Estado social, surgiu o conceito de função social, a intervenção do Estado nessa liberdade se faz em maior ou menor monta ao longo dos tempos. O fato é que esses dois conceitos absolutamente elásticos de liberdade e de função social, eles são tratados ao longo dos tempos de formas, às vezes, disformes e, às vezes, atécnicas, o que faz com que a gente tenha algumas questões que trazem um certo desassossego. Eu tive a oportunidade de estar num congresso na USP com meu querido amigo Mário Delgado, e eu falei lá no congresso que esse tema da autonomia privada, esse tema da liberdade, especialmente no direito de família, é um tema que me faz lembrar um livro, que é um livro da minha predileção, do poeta Fernando Pessoa, é um livro de prosa, às vezes pouco conhecido, que é o livro do Desassossego. E a autonomia privada no direito de família, a liberdade no direito de família, ela sempre me traz um certo desassossego. Porque esse conceito plural, ele é analisado de várias formas no direito de família. Então, nós temos, sim, a liberdade proprietária, que é tratada, por exemplo, nessas questões que foram trazidas de forma muito aprofundada pelo professor Francisco, pela professora Gabriela, a liberdade de contratar, a liberdade de estabelecer critérios para efeitos patrimoniais das relações familiares, como o professor Francisco falou, no nosso ordenamento, no ordenamento do jurídico brasileiro, algumas restrições ao pacto antinupcial, como a impossibilidade de se renunciar a direito sucessório, ou a impossibilidade de se renunciar ao direito aos alimentos, outras no testamento, como a legítima e etc., são liberdades voltadas para a questão patrimonial. Mas existem outras liberdades que também sofrem a inflexão da norma constitucional e da norma infraconstitucional e que às vezes são tolhidas de forma que, no meu entender, não deveria ocorrer. Então, nós estamos discutindo hoje, em algumas questões, as liberdades existenciais. Nós temos lá a liberdade positiva e a liberdade negativa. Então, além da liberdade proprietária, nós temos outras liberdades. A liberdade positiva no sentido da pessoa poder fazer o que ela bem escolher. Nós vemos isso no direito de família, como, por exemplo, na liberdade de construção de um projeto existencial, que é algo muito caro ao nosso ordenamento, garantido pela norma constitucional, o livre planejamento familiar, a liberdade de escolha ou a liberdade de opção sexual, a liberdade de escolher as suas formas de reprodução, a liberdade para
para formar a sua família em si. Uma liberdade positiva, que sofre, em alguns momentos, limitações do ordenamento jurídico, seja pela ordem pública ou seja por um outro ente que é chamado interesse social, que às vezes é também alargado de uma forma que merece alguns reparos. Então, nós vemos lá no Código francês, no Código Civil francês de 1804, uma ideia de que a família não era livre. Nós tivemos o liberalismo proprietário, eu sou proprietário, eu posso fazer o que eu bem quiser, o contrato também, eu sou livre para pactuar o que eu quiser, mas uma vez pactuado eu tenho que cumprir esse contrato até o fim, mas a família não era livre, a família estava inteirinha tolhida por uma moral da sociedade liberal burguesa. E esse era um padrão social que era imposto para a família, formada pelo casamento, os filhos havidos fora do casamento não eram reconhecidos, aquelas questões que nós bem sabemos e que são questões que serviram de fundamento para os códigos desse sistema romano-germânico, para os códigos, o código português, espanhol, brasileiro, os códigos aqui na América Latina, aquele conceito clássico de família matrimonializada. Ao longo do tempo, esse conceito ele foi sofrendo aí foi objeto de críticas, e ao longo do tempo a evolução da sociedade, do trato social e a liberdade para escolher, para fazer as suas escolhas, acabou impondo mudanças no ordenamento jurídico. Essas mudanças, elas vieram, mas não de uma forma absoluta. Nós vemos, volta e meia, algumas imposições que são ainda desse sistema. Então, nós vemos, por exemplo, os impedimentos matrimoniais do artigo 1521 do Código Civil Brasileiro, trazem muito ainda daquela ideia do Código Civil de 16, a preservação da família matrimonializada, em alguns casos, a preservação de um ideal moral. Eu vou contar um caso interessante, já que foi tratado aqui do Estatuto da Pessoa com Deficiência, para a gente repensar a questão desse impedimento. Aqui no Brasil é proibido o casamento dos colaterais de 2º grau, os irmãos, mas também é proibido o casamento dos colaterais de 3º grau, o tio e o sobrinho. Mas existe um decreto de 1941, que permite o casamento do tio com o sobrinho, desde que eles façam um exame pré-nupcial que ateste que esse casamento não vai resultar em prejuízo para a prole. O decreto diz assim: é permitido o casamento do tio com o sobrinho, da tia com o sobrinho, desde que exista um exame médico anterior ao casamento que ateste que este casamento não vai resultar em prejuízo para a prole. Depois do advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência no Brasil, nós discutimos aqui de manhã, no ano passado, um casal, isso foi contado por um amigo nosso, o professor André Barros, que é oficial do Registro Civil, um casal, tio e sobrinha, se dirigiu ao seu cartório e falou o seguinte: queremos casar. E o André, o registrador, falou o seguinte: olha, está vigente ainda o decreto 3.200 de 41, vocês têm que fazer o exame que vai atestar que esse casamento não vai resultar em prejuízo para a prole. E eles falaram, muito bem assistidos pelo seu advogado, e eu tiro o chapéu para o advogado, porque eles falaram o seguinte: doutor André, o que é prejuízo para a prole? Não, prejuízo para a prole é trazer algum problema sanguíneo, uma deficiência, mas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, a norma de inclusão, não pode haver nenhuma forma de discriminação. Se nascer uma pessoa com deficiência, essa pessoa é uma pessoa humana como qualquer outra, que merece dignidade, merece ser acolhida pelo ordenamento, e não se deve impedir um matrimônio sob o argumento de que a pessoa vai nascer com deficiência. Então, aqui a gente está discutindo uma outra ideia de liberdade, Afinal, a liberdade de construção de um projeto existencial, o livre planejamento familiar, pode passar pela assunção do risco. Olha, se nascer um filho com deficiência, ele vai ser um filho como os outros. Por que impedir o meu casamento se essa pessoa vai ter Down ou não vai ter Down? Então, aí a gente vê um outro viés da liberdade. E não apenas a liberdade proprietária, e não apenas a liberdade patrimonial, a liberdade existencial. Essa liberdade existencial de construção desse projeto familiar,
matrimoniar, ela perpassa por vários setores do direito de família. Então, nós podemos ver, por exemplo, na questão do impedimento matrimonial, se a pessoa pode ou não pode casar a partir da construção do seu projeto existencial. Nós podemos ver, por exemplo, o que o professor Francisco falou, e o que eu falo muito com o Mário Delgado, com o meu querido amigo, irmão, professor Marcelo Truzzi, o meu outro mestre que está aqui, que eu gosto muito de falar, quando ele está lá eu fico assim morrendo de medo, o professor Rolf Madaleno, né, que é uma luz sempre. A questão da união estável. Hoje nós estamos vivendo uma situação paradoxal. O Supremo Tribunal Federal decidiu em 10 de maio, o Supremo Tribunal aqui no Brasil decidiu em 10 de maio que não deve haver regimes sucessórios distintos entre a união estável e o casamento. E ele acabou por declarar inconstitucional o artigo 1790 do Código Civil, que fazia uma distinção entre a sucessão dos conviventes e a sucessão dos cônjuges. E a repercussão geral 809, que é o julgamento que deu o fundamento, que é a base desse julgamento, no voto do ministro Barroso, que é o relator, está expresso ali que não pode haver tratamento diferenciado no que tange ao direito sucessório do cônjuge do companheiro. Hoje eu tenho visto algumas leituras que a equiparação entre o cônjuge e o companheiro, eu gostei muito da palestra da professora Yadira, que falou que o ideal não era chamar de companheiro, era chamar de convivente, porque aí nós temos uma convivência. Eu gostei muito da ideia dela, de se ressalvar exatamente a diferença e a possibilidade, a liberdade de se escolher entre as uniões de hecho e as uniões de derecho, né? A pessoa poder escolher se ela não quer se casar. Se a gente for fazer uma equiparação total, então, se eu for trazer todos os requisitos formais do casamento para a união estável, eu volto a um sistema que não é mais plural de família, é um sistema unitário de família. Eu falo que a gente dá um giro, se a gente for trazer equiparação total, a gente dá um giro de 360 graus. Né? Porque a gente vê, às vezes, a pessoa falando o seguinte, ela quer falar, eu vou dar um giro, isso foi uma mudança tremenda, foi um giro de 360 graus. Não, a mudança tremenda é 180 graus. Né? 360 graus, você volta para o mesmo lugar. E me parece que, se eu for admitir a equiparação total, como o professor Marcelo Truzzi, que a gente discute muito direito, me fala, a gente vai trazer todos os requisitos característicos de um ato jurídico, do ato jurídico solene do casamento para a união de fato, a gente vai voltar para um sistema unitário, para um sistema monista. Agora, a gente só tem uma forma de família, que é a família matrimonializada, porque fica tudo igual. Ou seja, brigamos desde a Constituição Federal durante 30 anos para se adotar uma família plural, se permitir a liberdade de escolha, o livre planejamento familiar, e voltamos para uma família única, formada pelo casamento. Demos um giro de 360 graus, o que não me agrada, o que não atende, entendo, os valores, as expectativas e a base axiológica da norma constitucional, e o que aumenta, como eu disse para vocês, o meu desassossego. Mas essa liberdade existencial, ela não se traduz apenas nas relações convivenciais, nas relações entre homem e mulher, ela também se verifica numa liberdade que a gente chama de liberdade de efetivação, a efetivação de direitos sociais, a efetivação de direitos humanos, que é uma liberdade muito importante. Gosto muito do professor Ricardo Lorenzetti, sou admirador da sua obra, e o professor Ricardo Lorenzetti diz que existe no direito privado um umbral. Eu vou traduzir, existe um portal de entrada no direito privado, que é um portal que não permite que todos nele adentrem, porque o direito privado foi construído sobre essa base da liberdade proprietária. Quem pode adentrar o direito privado, de acordo com o Código Civil francês, é o sujeito proprietário, é o sujeito que tem patrimônio. E o direito privado fecha esse portal para aquelas pessoas que não têm acesso, para aquelas pessoas que não têm
o poder econômico. E a gente vê isso, por exemplo, quando a gente fala da tutela da criança e do adolescente, em situações muito comuns nas famílias, na América Latina e etc., daquelas pessoas mais desvalidas. Então, eu penso muito na questão da liberdade, não quando a liberdade ela é aquele fim a ser almejado por todos os sujeitos de uma relação jurídica, mas quando a gente tem o conflito, a antinomia, a liberdade de um e a liberdade do outro. A gente trabalha bastante com isso aqui no Brasil, numa situação, eu trabalho com a criança e adolescente, dou aula de criança e adolescente, a maioria dos estados que assinou a Convenção dos Direitos da Criança, é a convenção que até hoje teve o maior número de signatários, e na Convenção da Criança está expresso que o direito fundamental da criança à vida. E o direito à vida não é não é simplesmente preservar a vida da criança, mas é também permitir que ela nasça com vida, que ela tenha integridade física e que ela nasça saudável e que ela tenha acesso a essa vida de forma digna. E daí nós vamos ter um conflito de interesses, que é o interesse. Geralmente eles andam juntos, né? Naquele mundo de Poliana, em que tudo deve ser bonito, etc. A mãe está interessada em ter uma boa gestação para que o seu filho nasça com vida, saudável e etc. Me interessam as outras questões, né? Em que os dois interesses vão ser conflitantes. E aqui eu trago um exemplo triste, as mães do crack. Então, nós temos aqui em São Paulo uma localidade que a gente chama de Cracolândia, que é um absurdo, né? E nós temos umas moças ali, moças, têm idade, que estão viciadas na pedra do crack, que é um vício terrível. E daí elas não conseguem pagar a pedra. E daí elas vendem o que elas têm, né? Elas vendem o corpo, ou para o próprio traficante, em troca da pedra, ou para conseguir o dinheiro para pagar a pedra. E, invariavelmente, elas engravidam. E daí nós vamos ter o quê? Essa moça não quer sair da Cracolândia. Essa moça, ela quer continuar na Cracolândia, ela quer continuar utilizando a sua pedra de crack, só que nós temos uma criança que está no ventre materno. E aí a pergunta da liberdade, e aí a pergunta do umbral do professor Ricardo Lorenzetti. Como nós vamos tutelar essas duas liberdades? Como nós vamos tutelar o que a professora Gabriela muito bem falou, o superior interesse da criança e adolescente como um limite à liberdade, né? O superior interesse da criança e adolescente como um limite à liberdade. Aqui em São Paulo nós temos um conflito aí de políticas públicas, né? O governo, recentemente a gente tinha um outro governo, não era do mesmo partido, né? Um governo estadual era de um partido, o governo municipal era outro. O governo estadual tomou uma medida determinando a internação compulsória dos viciados em crack. E o governo municipal falou que não, que essa intervenção compulsória, ela feria o quê? O tema do nosso trabalho de hoje, ela feria a autonomia privada, ela feria a liberdade e etc. Ok, quando nós estamos falando numa pessoa que não carrega uma outra em seu ventre, nós vamos pensar na autonomia privada dela. Agora, a pergunta que eu trago para vocês, e usando uma frase que eu acho que é fantástica, desse livro Desassossego, do Fernando Pessoa, porque num determinado momento do livro ele diz o seguinte: eu permaneço em paz na minha angústia. Né? E eu acho linda essa frase, né? Eu estou em paz na minha angústia. Por quê? Porque esta pergunta me deixa bem angustiado e eu não consigo sequer ficar em paz. Se tutelamos o superior interesse da criança e do adolescente, caberia ao Estado intervir na liberdade desta mãe para interná-la, para que se pudesse garantir o superior interesse da criança e do adolescente. Na verdade, para que essa criança pudesse nascer com vida, com integridade física e pudesse exercer o seu direito a uma vida digna. Recentemente a gente esteve em Coimbra, o IBDFAN foi para Coimbra o ano passado, e eu tive a oportunidade de discorrer sobre isso, e lá em Coimbra a refração as minhas palavras foi bastante, a reação contrária às minhas palavras foi bastante grande. Por quê? Porque os portugueses diziam o seguinte: olha, o nascituro aqui não tem nenhum direito. A teoria é a teoria natalista. Eu dei uma palestra lá, tinham vários juízes, tinha um conselheiro do Superior Tribunal de Justiça,
E o nascituro não tem nenhum direito. Então, tem que prevalecer o interesse da mãe. Até um juiz falou o seguinte, mas por que você está dizendo isso se Portugal admite o aborto? Mas Portugal admite o aborto até a 8ª semana. Por que Portugal não admite o aborto depois da 8ª semana? Porque o nascituro tem direitos. E eu encontrei, eu não fui para Coimbra despreparado, né, porque ia ficar chato, eu encontrei um julgado, uma decisão do Superior Tribunal Federal, lá, não Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Federal, dando uma indenização por danos morais ao nascituro, sinal que ele reconhecia direito. E eu estava falando isso, e tinha um senhor muito distinto na plateia, e ele falou o seguinte, olha, em Portugal não tem direitos ao nascituro. O nascituro, teoria natalista, o nascituro só terá direitos se ele nascer com vida. E daí eu falei, olha, mas tem uma decisão do Superior Tribunal Federal aqui, dando direitos. E daí ele falou assim, mas lá no Superior Tribunal Federal nós não decidimos assim. Né? E eu estava discutindo ali com um ministro do Supremo deles. Né? E lá eles falaram o seguinte, aqui a teoria natalista, pura, me traz de novo a angústia se dizer que existe uma vida intrauterina, vocês já perceberam que eu sou adepto à teoria concepcionista, né? E não se dá guarida e não se dá tutela a ela, porque a norma simplesmente veda. Então, essa liberdade, ela é absoluta, ela se sobrepõe ao interesse superior da criança e do adolescente. Vou concordar com a professora Gabriela e entender que essa é uma limitação da liberdade e esse é um viés da liberdade, que é a liberdade negativa, que deve ser trazido para o direito de família. Encerro aqui, porque o professor Castro já disse que meu tempo está esgotado, agradecendo mais uma vez a paciência de todos. Muito obrigado. Parabéns, João, pela exposição. Quero agradecer a todos, mais uma vez. Dizer, concluindo, antes de fechar, assim, até o professor Carralho, o professor João, eu falo agora sobre o direito brasileiro, lembrando que igualdade, liberdade e responsabilidade são os princípios que estão previstos no capítulo de família da Constituição Federal. Então, acho que muitas vezes nós esquecemos desses princípios ao regular a matéria na lei. Então, a intervenção estatal, sim, é uma cápsula de minúcio, como o professor Carralho mencionou, e eu acho que isso precisa ser revisto, né, de várias formas. Agora, por exemplo, nós estamos numa comissão de direito das sucessões do IBDFAM, propondo possíveis mudanças no Código Civil, mas sabemos que o nosso parlamento hoje não aprovaria essas mudanças. Né? Mas aí eu invoco, nós queremos fazer um direito de família com fortes alicerces, bem construído, uma edificação muito bem construída, que duradoura, de longo prazo, ou estamos a fazer aquilo que o ministro Edson Fachin chama de construindo ruínas. Então, é uma questão que eu queria deixar para uma reflexão para todos. Enfim, e gostaria de encerrar esse painel e encerrar hoje o programa perguntando se há alguma recomendação da organização. Enfim, um agradecimento final a todos e fazer um agradecimento público aqui, porque eu estou hoje na mesa, amanhã não estarei, a Ione Martori, que nos ajudou muito na organização do evento, na estruturação de tudo, e pedir um aplauso para ela. Muito obrigado, declaro encerrado e, na sequência, entrego aos palestrantes o certificado de participação.